A semana passada, então, a gente começou o oitavo tema da nossa série Portas. Qual que é o nome da nossa série? E a gente está vendo sobre. E aí, semana passada, a gente começou a estudar o quê? O que está escrito ali? Aí eu trouxe para vocês essa imagem, né? Que remete àquele filme da Pixar que chama Divertidamente. Quem não assistiu, assista. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está estudando, né? Só a título de entender o contexto da imagem, o filme Divertidamente conta a história de como as emoções funcionam na cabeça de uma pré-adolescente chamada Harley. E ali eles têm o centro de controle, que é a mente dela. Aquela mesa ali é o centro de comando, onde geralmente a alegria está no controle. Do lado ali que vocês estão vendo os pontinhos amarelos, azuis, vermelhos, são não são as emoções, mas são os sentimentos, as coisas que ela passou, a história de vida dela, né, que foi gravado. E esse telão é como se fosse o campo de visão da Harley. Tudo que ela vê passa ali nessa tela, certo? E aí, semana passada, a gente começou a estudar sobre como a oração ela atua na nossa mente. Só que para a gente entender como pode acender as luzes aqui do meio, deixa só aqui da frente apagado, por gentileza. Só que para a gente entender como a oração atua na nossa mente, a gente precisa entender primeiro o quê? Como a nossa mente funciona. E aí a gente viu então que a nossa mente, a gente entender um pouco mais sobre como as coisas funcionam. Primeiro eu falei para vocês que o nosso cérebro, o órgão cérebro, ele é como se fosse o nosso telefone, a parte física, certo? O cérebro é a parte física, é onde está toda a estrutura das coisas, está no físico. Então é o teu celular. E a mente, ela é a parte do sistema operacional do telefone. Ou seja, seria no caso o Android ou o iOS, certo? Então o cérebro é a parte física, tudo que você toca no teu telefone, tudo que você sente, você é aonde? Processado no teu cérebro. E quem processa isso é a sua mente. No caso do computador, o cérebro seria, que eu falei para vocês, o hardware. É tudo que você toca, tudo que é a placa-mãe, é o sistema de refrigeração. E a mente seria o software, que é o programa operacional que roda dentro daquele computador. Beleza? E aí, a gente começou a ver então como a nossa mente, o nosso sistema operacional, ele funciona, certo? Alder, segunda imagem, por gentileza. Então a gente descobriu que a nossa mente, ela funciona basicamente em 6 passos. A primeira coisa então que a gente descobriu, que eu falei para vocês, que nós somos movidos a estímulo. Tudo que nós recebemos são estímulos. Estímulos sonoros, estímulos visuais, estímulos olfativos, estímulos táteis. E esses estímulos do meio externo onde nós estamos, eles geram algumas respostas dentro de nós. E essas respostas, elas se originam de que forma? Como elas se organizam? Então, o primeiro ponto que a gente viu ali sobre a nossa mente é o quê? É a atenção e a percepção. É quando o estímulo chama a tua atenção. Um som, uma mensagem, uma lembrança, tudo ali começa então pelo início, pela atenção por algo que chama ali, que te desperta. Um exemplo de estímulo que eu dei para vocês é quando que a gente sente o cheiro de comida. A gente sentiu o cheiro. O cheiro é o estímulo, certo? O segundo passo, então, é a interpretação daquele estímulo. A interpretação, eu sinto o cheiro, logo minha mente começa a interpretar. Isso é comida, isso tem um cheiro bom. Depois da interpretação, vai me levar a uma reação emocional. A reação emocional que eu tive foi o quê? Ainda mais se é comida comida de mãe, né, já dá um sentimento de afeto, assim. Muitas vezes a gente fala: "Nossa, essa comida tem um cheirinho da comida da minha mãe", afaga o teu coração. Então o estímulo
vai levar uma interpretação na tua mente que vai levar a uma reação emocional. Essa reação emocional, ela vai levar a uma vontade, a um desejo. O desejo aqui vai ser a fome. Hum, que fome. Essa vontade, esse desejo vai levar a um outro passo que é o quê? A ação. Sai da minha mente ali e vai para ação, para o modo físico. Quando a gente sente o cheiro de comida, o que que acontece com a nossa boca? Enche de água. Ação aí, ó. As nossas glândulas salivares, a gente tem 3 glândulas muito importantes, que é a parótida, submandibular e sublingual. Eu sei porque eu sou dentista, né, eu tenho que saber. Estudei anatomia humana, dei aula durante muitos anos. Essas glândulas produzem bastante saliva, por quê? Porque ela acha que você vai comer, certo? Gerou uma ação, aí a gente vai toda ação vai levar ao quê? Depois que eu realizo essa ação, leva a um processo de feedback que a gente fala, né, ou gera uma memória, que é o quê? O resultado desse estímulo, ele faz o quê? Ele retroalimenta o nosso sistema. Se deu certo ou não esse estímulo que eu tive. Reforça. Então, se eu sentir o cheiro, eu produzi saliva e eu comi, deu certo, porque eu digeri o alimento. Então, meu cérebro entende que toda vez que eu sinto cheiro de comida, eu vou produzir saliva porque eu vou me alimentar. Então a digestão começou a funcionar. Então isso retroalimenta, isso dá um reforço positivo para aquela ação que minha mente teve. Certo até aqui? Tranquilo? Todo mundo ligado? Isso. E quando a gente tem esse feedback, a nossa mente ela leva a um padrão de resposta. É igual uma trilha, eu falei para vocês semana passada. Quando a gente passa por uma trilha na mata e ela já foi usada várias vezes, aquela trilha já está Marcada. bem marcada, bem delimitada e fica mais fácil eu passar por ali, não fica? Eu falei para vocês semana passada também que nosso cérebro ele é o quê? Preguiçoso. Preguiçoso. Ele tem 2% do teu corpo, do teu peso corporal, mas ele consome 25% da sua energia. Para você não gastar tanta energia, ele funciona pelo meio desses hábitos. Ele gera padrões. A Vivi está aqui. Vivi, se eu falar besteira, você me corrige. Nossa psicóloga aqui, beleza? Vai funcionando e gera esses padrões. Por quê? A resposta fica mais rápido. Ele não tem que pensar. Ele vai no automático. A gente vai trabalhar todos os dias. E aí isso se torna um padrão na nossa vida. Quantas vezes você não foi para o trabalho e você chegou no trabalho e você pensa assim: como que eu cheguei aqui? Meu Deus, será que eu parei no radar? Será que eu liguei a seta? Você não prestou atenção. E na Por quê? Você já está andando numa trilha dentro da tua mente muito bem delimitada. Então isso gerou o quê? Um padrão de comportamento. Então os estímulos que nós recebemos levam a padrões de comportamentos. E esses padrões de comportamentos vão levar à forma que nós vemos a Deus. vida. Olha só que interessante. Os padrões que temos dentro de nós, então, eles fazem o quê? Fazem a forma que nós enxergamos a vida. Essa trilha mental que eu falei com vocês, ela então se torna automática e assim a mente molda o comportamento e define grande parte a qualidade de vida do ser humano. Então, os estímulos que recebemos ao meio onde nós estamos inseridos podem ter a capacidade de influenciar na formação da nossa mente. E aí eu falei para vocês que o quê? O evangelho ele intervém justamente ali. A salvação ela não troca só os nossos comportamentos, mas ela troca os significados. E quando o significado muda, todo o ciclo muda. Né? A gente viu Romanos 8,6 que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é a vida. E aí a gente começou a estudar. O primeiro bloco da aula da semana passada foi o quê? Que a oração, ela redireciona o foco, da distração à atenção. E nós discutimos bem o primeiro e o segundo passo ali. Qual que é o primeiro passo? Atenção. O segundo? Interpretação. E nós falamos sobre Salmos 16:8, Que eu vou pregar hoje. que vocês vão estudar mais hoje à noite.
E a gente viu ali que Davi fala, né? Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. E a gente discutiu um pouco sobre o diante é a frente dele, né? Então, o primeiro estímulo que Davi via, o que ele enxergava, o estímulo que ele recebia era Deus, certo? E depois nós estudamos um pouco mais sobre a interpretação. A gente disse que a oração, ela é o filtro. Ela filtra, como nós interpretamos a vida. A gente viu 2 Coríntios 10:5, que diz assim: levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Né? Aqui a gente estudou um pouquinho e falou que não é sobre levando em repreensão mental, mas o cativo no sentido de realinhamento da nossa mente, né? Levar cativo no grego é o quê? Capturar para redirecionar. É reconhecer o pensamento que surge, discerni-lo e entregá-lo ao domínio de Cristo. Porque a mente natural interpreta tudo segundo o medo, tudo segundo o orgulho, a autopreensão. A mente humana, a mente caída do homem, ela interpreta dessa forma. Mas a mente renovada, ela interpreta segundo a graça. Então, a mente que ora, ela primeiro então muda o foco, segundo muda a interpretação, porque a oração a torna como um filtro. Aí eu dei um exemplo para vocês, né? Prático sobre como reinterpretar, né? Como a mente da graça muda o sentido. O exemplo que eu dei que foi que, diante de um erro que nós cometemos, a mente humana vai dizer assim: falhei, logo Deus se afastou de mim. Eu errei, eu pequei, eu tropecei. É. Ligou de novo. Eu errei, eu tropecei. Logo Deus está distante de mim. A mente humana já pensa dessa forma. Mas a mente renovada, ela, pela graça, ela pensa diferente. Ela funciona da seguinte forma: eu errei, mas eu posso me render novamente. Eu posso voltar ao Pai, porque a graça que eu tenho é que me mantém em comunhão. Entende a diferença de como as duas mentes funcionam? Eu errei. Logo, a minha mente humana vai pensar o quê? Deus se afastou de mim. Eu não sou digno. A mente renovada pela graça é o quê? Eu errei, mas eu tenho a oportunidade de me render, de me aproximar novamente. Por quê? É por mim? Não, é pela graça que eu recebi. A graça que mantém a comunhão com o Pai. Beleza? Tudo certo? Todo mundo ligado? Todo mundo ligado? Aê! Então hoje a gente vai trabalhar mais 2 pontos sobre a oração e onde ela atua. Ali a gente viu então a atenção, a interpretação. Hoje nós vamos trabalhar sobre a reação emocional e a À vontade. ótimo. Então, a oração é também o lugar onde o Espírito atua profundamente nas nossas emoções, nas emoções humanas. A mente ela não funciona isolada. Ela e o coração estão ligados por um fluxo constante do quê? De pensamentos e sentimentos. Toda interpretação, toda interpretação mental que nós temos, ela desperta uma reação emocional correspondente. Quando a mente interpreta algo como ameaça, quando a mente é algo, uma situação que vai te ameaçar, o corpo reage com o quê? O medo, com a ansiedade. Então, quando você se sente ameaçado e tua mente interpreta isso como algo que a ameaça vai gerar um sentimento, o medo, a ansiedade. Quando interpreta como perda, passou uma situação e tua mente entende como perda, o que isso vai levar ao quê? A tristeza. A gente está vendo aqui muito fragmentado, mas isso é milissegundos. Você recebeu a notícia que algum parente teu faleceu. Logo em seguida você já fica triste. O estímulo foi a notícia.
Seu cérebro interpretou como perda. A reação emocional que ele gera é a Tristeza. tristeza, certo? Como perda, o coração sente tristeza. Quando percebe, muitas vezes, como nós somos rejeitados, surge também o que? O medo. O que é o problema? O problema é que muitas vezes essas reações elas são automáticas. Elas acontecem, igual eu falei para vocês, muito rápido. É automático. Por quê? Porque elas são moldadas, igual eu falei para vocês, por experiências passadas. Lembra que eu falei da trilha? Então a reação frente àquilo já é moldada pelo aquilo que eu passei. Devido ao quê? As feridas não resolvidas. É na oração, a oração é o quê? O espaço onde essas reações automáticas começam a ser curadas. Por quê? Pois o que o Espírito faz? Ele revela a verdade por trás das emoções. O Espírito muda o sentido, muda. E nos conduz o quê? Do descontrole ao descanso. Porque não é mais a minha mente humana automática, já moldada por todas as histórias que eu tenho, mas quem é o Espírito. Olha só, abre lá Filipenses 4, 6. Projeta ali para mim. Aqui a gente tem um tesouro maravilhoso aqui nessa passagem. Poderosíssimo. Filipenses 4. Vocês estão me ouvindo tudo certo? 4:6. Vamos lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio do quê? Oração. Da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. O 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Aqui a gente tem uma revelação muito poderosa, porque diz assim: nós não devemos andar ansiosos por coisas nenhuma, mas pelo quê? Pela Oração. oração. A oração, ela está sendo o quê? A chave de algo. Ela está sendo o estímulo. Porque depois que a oração e a súplica entram em ação, o que que acontece? Quem que vem ali? A paz de quem? De Cristo. E essa paz faz o quê? Excede A todo. todo entendimento. E o que que ela está fazendo ali? Qual é a função da paz? Guardar o coração e os pensamentos. Meu amado, aqui, olha só, eu não estou oferecendo uma fórmula mágica para eliminar a nossa ansiedade, mas está mostrando que é um processo de nós sermos curados pela comunhão. A palavra guardar no grego descreve o quê? Um soldado em prontidão. Aquele que ora, nós que oramos, amém? Amém. Nós temos um sentinela 24 horas na nossa mente. Aleluia. Glória a Quem que é Deus. sentinela? É a paz de Deus. Ele não sai dali. Tem certeza, Natan? Absoluto. Com certeza. Por quê? Porque ela excede. O excede no texto original diz o quê? Que não depende das circunstâncias. Então, dentro de mim, dentro de mim e de você, há o quê? Um sentinela, um centurião, um guarda poderoso chamado paz de Deus. E ele não sai dali. Por quê? Não são as circunstâncias, não são as doutrinas, não é a religiosidade, nada disso tira isso. Ela está constantemente em você. Amém? Amém. Amém. Meu amado, isso é uma verdade poderosa sobre nós. Deus ama tanto eu e você que Ele manda um guardião chamado paz, que cuida da sua mente. Amém, Jesus. Deus cuida da sua mente de forma poderosa. Por que que cuida da sua mente? Porque é o centro de controle. Tem coisa melhor do que ter a paz de Deus guardando a nossa mente? Não existe. Ai, Natan, mas eu passo algumas situações que a minha mente ó, dá uma bagunçada. O que que você faz?
Declara a paz de Deus. Declara esse guardião que há em você. Fala, ei, eu tenho a paz de Deus sobre a minha vida, porque eu sou filho, eu sou salvo, eu sou lavado, eu fui regenerado e eu vivo a vida de Cristo. Amém, Jesus. Amém. É assim que nós vivemos. E orando, trabalhando isso, o quê? A paz, o guardião está em nós. Nós não temos só a paz, mas nós temos um sentinela. Nós temos um guardião que te protege, que chama paz de Deus. E não tem situação, ó, exceder aqui, ó, excede todo entendimento, ele ultrapassa todo e qualquer tipo de raciocínio. Ou seja, é uma paz que não depende da lógica, das circunstâncias ou das explicações. Não dá para explicar. Eu poderia ficar aqui tentando a manhã inteira te explicar a paz de Deus, mas não tem como. Ela excede a lógica humana. Meu amado, isso daí não te para nunca mais. Você levanta todo dia tendo a certeza que é filho, tendo a certeza que é amado, tendo a plena consciência que em você é um sentinela chamado o quê? Paz de Deus. E o melhor ainda é que vai além da lógica humana. Por isso que não é movido pelas circunstâncias. Não é movido pelas coisas naturais, porque ele é sobrenatural. E Saranauia, cima, Aleluia. vai além. Por isso que a Bíblia fala para a gente pensar aonde? As coisas do alto. As coisas do alto. Por quê? Porque é Deus que comanda, não é o mundo que comanda. Não é a terra que determina, mas é a vontade dele. Amém. Meu Deus, isso transforma a nossa vida. Amém, Jesus. A nossa paz, ela não depende daqui, mas ela depende de Cristo, do sobrenatural, porque é Ele quem nos guarda. Isso é incrível. A mente humana, então, ela tenta entender só para descansar, mas o Espírito Santo, ele inverte a ordem. Ele dá primeiro o descanso e o entendimento vem depois. A paz não é a ausência do conflito, igual a Sueli falou, mas é a presença de Cristo no meio dele. Amém. Isso é mais incrível ainda, porque daí a gente não está falando de uma conversinha boba viajada, porque é a paz de Deus, nananã, de uma coisa distante. Não! Está trabalhando com a realidade. Nós vamos ter dificuldades, claro que a gente vai, mas a gente não vive pelas circunstâncias. A gente vive pelo quê? Cristo está ali. Não é a ausência do conflito, mas é a presença de Cristo junto com você quando tiver uma dificuldade. É o testemunho interior de que, mesmo quando não entendemos o caminho, mas nós o quê? Estamos guardados pelo Deus que não erra. A gente é guardado, a paz dele está conosco o tempo todo, amém? Amém. Essa atuação, então, ela é gloriosa, porque toca num ponto muito profundo da nossa alma. Quando o Espírito comunica essa paz, ele literalmente reorganiza o ambiente interno da mente. Por isso que a oração também atua nas suas emoções. Vamos lá no versículo, no início, versículo 6, Filipenses 4, 6. Não ande o quê? Ansiosos. A gente tem ansiedade, é um sentimento, não é? Sim. É uma emoção que a gente tem. E essa emoção da ansiedade, quando a gente assiste o filme, no Divertidamente 2, ele traz o papel da ansiedade. Muito legal. E aí tem uma hora que a ansiedade toma o controle daquela mesa. E quando a ansiedade toma o centro de comando da cabeça da Harley, ela entra em parafuso. Meu amado, isso aqui foi escrito há quanto tempo? Muito tempo. Antes da Dona Terezinha. Chega a me arrepiar isso daqui, de tão incrível isso é. Isso foi escrito há muitos anos. E Paulo falando aos filipenses, trabalhando a mente deles, dizendo assim, as tuas emoções, se dá uma segurada aí, não anda ansioso por nada, mas faz o que primeiro? Ora. Olha a oração reorganizando a nossa mente. Olha a transformação da nossa mente acontecendo ali. Ora. Realinha
Descansa, porque se nós oramos, nós agradecemos. A gente vai falar um pouco sobre agradecer e só sobre a gratidão a gente consegue trabalhar, não sei, muitas aulas. E nós fazemos o quê? Descansamos, entregamos a Deus. Próximo versículo. O que que acontece? E há o sentinela. Você orou, você entregou, meu filho. Pá, o sentinela tá ali. E ele não sai. Por quê? Você entregou o controle. Você tirou a ansiedade do centro de controle. Quem se colocou? A paz de Deus. Pá, resolveu a tua vida. Esquece. Ai, meu filho, você vive a vida abundante que Deus tem para mim e para você. Amém. Amém. Assim nós avançamos e frutificamos. Por quê? Sai as emoções, sai o coração humano que é enganoso e entra o quê? O descanso, a paz, que o quê? Reorganiza os nossos sentimentos. Irmãos, aí nós conseguimos entender o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Quando as minhas emoções estão na vontade, no controle do Senhor, eu não tiro a mão do arado. Eu não tiro a mão do arado. Por que que as pessoas abandonam seus ministérios, seus projetos? Tem gente que começa um monte de coisa e desiste na primeira dificuldade. Ainda ela tem a capacidade de dizer o quê? Deus está falando para eu dar um tempo. Aí deixa a minha cabeça e vou a cabecinha da Haller lá, maluca. Quando alguém chega para mim e diz assim: eu vou parar de fazer tal coisa porque Deus está falando comigo. Eu digo: não, não é Deus, são as suas emoções que não estão de acordo com a vontade de Deus. Porque quando eu consigo pegar a minha mente, colocá-la submissa à vontade de Deus, eu não tiro mais a mão do arado. Eu não abandono, eu não olho para trás, eu não retrocedo, eu não abandono. Isso é muito sério, porque hoje nós estamos sofrendo de um mal terrível no meio do povo de Deus. É o abandono, é o desistir das coisas, é o desânimo, é porque a minha vontade não está centralizada no Senhor, porque as minhas emoções não são curadas. Aí eu trago pelo dia a dia e vou empurrando o capau da barriga. Isso é muito sério. Quando tá montando essa aula, né, ele vai passando a aula para mim, e o meu espírito fica ali, eu fico corroendo, eu gasto dias pensando sobre isso. E essa semana eu tirei para orar sobre isso. Falei: Senhor, eu não quero sofrer dessa maldita ansiedade. Por que que ela é maldita? Porque ela nos causa mal, ela nos tira do centro, ela nos tira do foco, muitas vezes nos faz perder a salvação, a direção. Então, eu orei essa semana sobre isso. Falei: Senhor, eu não sofro disso. Por quê? Porque a paz de Cristo está onde? Está entendendo como é fácil nós sermos pessoas prósperas no reino de Deus quando nós entendemos o nosso chamado, que não é qualquer circunstância que nos faz abandonar? Aí nós compreendemos, aí nós não deixamos de praticar aquilo que o Senhor nos chamou. E aqui todos nós fomos chamados para fazer algo. Ide e anunciai. Isso é para todos. Então isso é tremendo. Desculpa, Mas professor. foi capaz. Isso é tão mais incrível. A palavra ela é tão poderosa que ela não fica só, então, no nosso mundo espiritual, só no sobrenatural. Mas quando nós recebemos e entendemos o quê? Essa reorganização que a paz causa, o que acontece no nosso físico, o nosso biológico, então aquilo que você sente. O que que era um cérebro que antes disparava sinais de alerta, de medo? O que acontece com o teu cérebro? Ele desacelera. Quando você recebe a paz, você entende, você ora e você declara isso, a respiração muda, o corpo responde ao descanso que vem do alto. Não é só mais no sobrenatural, mas a palavra ela é tão incrível que ela traz para o natural. É tipo como Tomé, só acredito vendo. Aí Deus é tão maravilhoso, fala assim, já que você só acredita vendo, então vai lá, receba a minha paz. Teu cérebro desacelera, teu coração desacelera, a tua respiração muda e você descansa. Tudo, você até dorme melhor. E como dorme? Você apaga. O que acontece, então? É a graça, então, afetando não só o nosso espírito, mas também todo o nosso sistema nervoso.
todo o nosso físico. Então ocorre o quê? Uma harmonia entre o divino e o humano, a carne, o biológico. A paz que vem de Deus é um processo onde o quê? A atmosfera do reino invade a estrutura da nossa alma, que são as nossas emoções. Substitui o quê? O caos interno, a bagunça dos nossos sentimentos pelo quê? Pela estabilidade e confiança. Substitui pelo descanso. Por isso que a vida do crente é no descanso. Porque ele tem o quê? Um sentinela, que é quem? A paz de Deus. Amém. Amém. E há um segredo ainda mais incrível no meio de tudo isso. Vamos lá. Versículo 6. De novo, por gentileza. Mas em tudo por meio da oração e da súplica com o quê? A ação de Graça. graça. Paulo não diz apenas assim, orem e peçam, mas ele diz assim, orem com ações de graça. A oração, então, ela é a chave que abre o coração para essa paz. A gratidão, ela é um meio ali, um coração grato. Enquanto a ansiedade foca naquilo que falta, a gratidão, ela foca no quem já foi dado. A gente só é grata pelo aquilo que nós recebemos, não é? Tem como você ser grato pelo aquilo que você não tem? Não, é impossível. Como você é grato, sei lá, por algo que eu não tenho? Não dá. Mas, o que a palavra fala? O que Jesus fala? Que em Cristo Jesus nós já temos? Todos, Temos o quê? todas as Vamos forte, nós temos tudo. Então, por isso eu tenho o coração grato, porque através de Cristo eu já recebi tudo. Por isso que nós oramos com o coração grato. Amém, Jesus. Consequentemente, então, meu coração já está aberto para essa paz e essa paz entra, ela reina, porque nós já recebemos tudo de Cristo. Amém, Jesus. Amém. Enquanto a ansiedade, então, foca na falta, a gratidão foca no que já foi dado. Ela muda o eixo da mente da escassez para o quê? Para a suficiência. Um coração grato não é aquele que ignora as lutas, mas aquele que reconhece a fidelidade de Deus em meio a elas. A gratidão transforma a oração de súplica em adoração. E é nesse ambiente de adoração que a paz floresce. Salmos 42, 5, por gentileza. Salmos 42, 5. O salmista expressa esse processo em palavras que ecoam a vulnerabilidade humana. Lá em Salmos 42, 5 diz assim: Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Davi fala consigo mesmo e ele não reprime o sentimento. Mas o que Davi faz com a sua alma? Põe no lugar dela. Põe no lugar dela. Ele retoma a alma dela com a força, com a fé. Esse diálogo interior também é uma oração. Ele nomeia o que ele está sentindo, ele deixa claro ali, né? Ó, ele está dando o nome aos bois, porque está tão triste, ó, minha alma. Ele está reconhecendo que ele está triste. Ele fala com a alma dele. Olha o nível de maturidade de Davi. Por que se perturba? Por que você está confusa? Então ele tem consciência do que ele está sentindo. Mas ele tem uma consciência muito maior, que ele faz o quê com a... O que ele fala para a alma dele? Sofre aí, fica sofrendo? Não. Ele reconhece e já dá o remédio. Faz o quê? Põe a sua... Esperança em Deus. Onde está a nossa esperança? Somente nele. Mas o que Davi, então, decide fixar a sua esperança em Deus? Isso é a interpretação segundo o que é a graça aplicada às nossas emoções. Não é negar o que se sente. Davi não está negando o que ele sente, mas é o quê? Reinterpretar o sentimento à luz de quem é Deus. É mudar o foco, é mudar o sentido. Assim, a tristeza se torna um convite o quê? A confiança. E a ansiedade se torna o quê? Uma oportunidade de intimidade. Lembra que a gente viu na oração do Pai Nosso da diferença de tentação e
Provação. Aprovação é usada para quê? Para a gente Crescimento. aperfeiçoamento. Aqui, a aprovação aqui no caso seria então o quê? A ansiedade, né? A tristeza, sendo o quê? A gente usar esses sentimentos para quê? Uma oportunidade de ter o quê? Mais intimidade com Deus. Isso é incrível. Até as falhas eu posso usar para o quê? Deus dá a capacidade do quê? De amadurecer, de crescer. Tiago também aprofunda essa ideia. Tiago 5, Tiago 1, Tiago 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus Peça a Deus que a todos dá o quê? generosamente. Ele dá como? Generosamente. É pouco? Não. Dá uma mixaria? Dá uma miséria? Deus dá o quê? Generoso. Muito. A vida do crente é no descanso e ele vive a vida abundante. Amém. Então a sabedoria que Deus te dá, ela é muita. Né? Por isso que tem gente meu Deus do céu. Cara, isso vai pensando e você vai ficando maluco. Você fala, meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele dá tudo em dobro. Tudo, é tudo muito. É tudo demais. E você vê gente andando assim. Ah, porque. Hã? Ai, minha dor na bacia. Ai, meu cartão que tá estourado. Ai, que não sei o quê. Onde tá olhando? Para circunstância. Para essa terra. Tá olhando pra quê? Se você não sabe isso daqui, ó. No meu caso, essa pele branca aqui, vai ficar. Não vai levar nada? Pode falar. Hã? Mesmo sendo muito obrigado, isso vai ficar. Então, olha só. Sabedoria peça a Deus o que dá generosamente, sem reprovar ninguém. E lhe será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com Fé. sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo. A dúvida é a incerteza. Quem caminhou sobre as águas? E mais quem? Pedro. Pedro. Vamos retomar os passos da mente. Enquanto a atenção, primeiro passo de Pedro era Jesus, certo? O que aconteceu? Ele teve uma interpretação. Ele ouviu a voz de Jesus, falou: esse é Jesus. Gerou uma reação emocional nele, e ele teve a vontade, Jesus chamou ele e ele Foi. andou. Enquanto o foco de Pedro era Jesus, o que aconteceu? Ele andou. Quando Pedro quando Pedro começa a olhar, a duvidar, a ver onde ele estava, a circunstância que ele estava inserido, o que aconteceu? Afundou. A onda do mar leve a agita, por isso que nós não podemos duvidar. Enquanto estamos vendo Cristo, quanto o meu foco é Cristo, pode ser no mar revolto, pode ser onde estiver. O que acontece? Eu vou andar. Ele vai te dar o chão. Vou. Agora, eu olhei para o lado, eu vou cair. Mas o que acontece? Pedro afunda. Quem estende a mão? Meu Deus, até quando se a gente erra, Cristo está ali. Disponível. Oh, vem aqui, filho. Isso é graça. Isso é graça sobre as nossas vidas, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A oração é esse momento em que o que? A vontade movida pelas emoções é submetida à sabedoria, então, do Espírito. Nós pedimos isso ao Senhor. Quando pedimos sabedoria, pedimos o quê? Discernimento para escolher as respostas diferentes das que os impulsos ditariam. A pessoa ferida tende ao quê? A reagir. A pessoa que é ferida, um gato que é machucado, um animal que é machucado, quando você chega perto dele, ele vai reagir, porque ele acha que ele vai apanhar. Ele já tem uma memória, já tem um hábito. Mas a pessoa que é curada em oração aprende o quê? A responder com sabedoria. É nesse ponto que a oração, então, ela renova também a vontade, o centro das decisões. O Espírito Santo não força o homem a escolher o bem. Ele o ilumina para escolher a paz.
A partir do momento que nós oramos, que as nossas emoções são realinhadas, qual é o próximo passo? Põe lá de novo a imagem, Alder, por gentileza. É a vontade. A oração realinha nossas emoções, logo ela também vai mudar o quê? As nossas vontades. Olha só, o Espírito Santo é nesse ponto então que a oração renova também a nossa vontade, o centro das decisões. O Espírito Santo não força o homem a escolher o bem. Ele o que? Ilumina para escolher a paz. O próprio Jesus nos deu o exemplo supremo dessa entrega da vontade ao Pai. No Getsêmani, diante da dor e da cruz, ele ora o quê? Mateus 26:39. Pai, perdoa. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Algumas outras versões dizem assim: não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Aqui, o Filho de Deus mostra o quê? Jesus mostra o ápice da mente e do coração plenamente renovados. Por quê? Ele já estava sentindo a dor humana ali. O físico dele já estava sofrendo, mas ele faz o quê? Uma escolha de obedecer à vontade do Pai. Na oração, a emoção encontra sentido e a vontade encontra direção. Assim, a cura não é apenas o alívio do sentir, mas o quê? O alinhamento do querer. A oração nos leva a esse ponto em que as emoções deixam de ser ditadoras, ou seja, não somos mais controladas pelas nossas emoções, e passam a ser o quê? Mensageiras, sinais do que nos conduzem de volta à presença de Deus. Lembra que eu falei de usar a ansiedade, o medo para nos aproximarmos de Deus? Então elas não ditam mais quem nós somos, mas elas servem o quê? Como um meio de nós nos aproximarmos de Deus. Sinais que nos conduzem de volta aonde, né? Nós nos direcionam a Deus, onde tudo se reorganiza sobre a paz que excede todo entendimento, amém? Amém. Eu, pode ser também uma interpretação, mas eu acho mais incrível assim, nesse segundinho, é Jesus se mostrando como ser humano. E ele se mostrando como ser humano possibilita ainda mais nós que somos seres humanos nos aproximarmos mais ainda, entende? Porque daí isso, porque ele é humano e ele venceu. Se Jesus, humano, sofreu, mas eu sou igual a Jesus, então eu também? Isso é incrível. Isso é cuidado. É mostrar o quê? Deus muito próximo, um amor muito próximo. Não é algo distante mais. É algo que está ali. Eu e você, nós conseguimos viver isso. Então, Jesus, assim, demonstrando, Pai, se possível, se é que tinha um fiozinho ali de medo, né? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas se a gente for pensar um pouco mais, né? Mas se possível, Mas de dor, não de dor no caso, né? De dor humana, né? Afasta. Mas Deus é a mente renovada, mas não é o que eu quero. Não é meu desejo, é o que tu queres. Eu vou finalizar conversando com vocês sobre um estudo que foi publicado em 2009 pela Escola de Medicina da Faculdade da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos. É um estudo antigo já, são quase 20 anos. Mas isso é tão incrível, isso traz tão para a nossa realidade. Lembra que eu falei para vocês da neuroplasticidade? Por isso que a oração ela renova a nossa mente, não só no espírito, mas no físico. Teve um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, foi publicado numa revista de grande impacto, que a gente fala, uma revista Qualis A1. Eu gosto de informações muito boas, muito verdadeiras e bem infundadas, né? Porque eu estou aqui na frente trazendo algo muito precioso, então eu tenho que saber de onde eu estou tirando, né? E esse estudo já de 2009, o que eles analisaram? Eles pegaram a mente de dois grupos, por meio de tomografia computadorizada,
Mentira, por meio de ressonância magnética, que vê os tecidos moles, e eles analisaram 2 grupos. Os grupos que oravam, que meditavam na fé cristã, e o grupo que não tinha esse hábito, certo? E o que eles analisaram? Eles queriam saber qual era o impacto, então, que eles chamam de meditação, mas é a oração no caso, qual era o impacto no cérebro, então no hardware, na estrutura física, na cabeça do ser humano. O que isso mudava? Olha só, eles viram e perceberam que as imagens das ressonâncias mostraram que as pessoas que oram, que têm, não é só orar, eles deixam isso bem claro no estudo, mas que têm uma vida eles trabalham muito a questão da gratidão, Uma mas que vida tem uma vida de gratidão, uma vida inserido na chamamos de comunidade religiosa, inserida na igreja, certo? Então a pessoa que ora, que tem a vida inserida na comunidade, um coração grato, essas pessoas possuem o quê? As zonas do cérebro que são responsáveis pelo controle emocional, elas são mais desenvolvidas. Como assim mais desenvolvidas? isso é maravilhoso. A quantidade de massa cinzenta, que é o que chama o tecido cerebral, ela é mais denso, tem mais. Por quê? A oração estimula isso dentro de você, Amém. produz mais ligações, produz mais neurônios e você lida melhor com as suas emoções. Amém. Então é literalmente uma renovação física. Não é algo subjetivo. Não. A mudança que a oração faz, que Deus faz em nós, ela é física. Amém, Jesus. Comprovada pela Obrigada. ciência há mais de 20 anos atrás. E tem mais. Tem se visto, eu li um artigo desse ano que foi publicado, que cada vez mais que as pessoas que têm uma vida de fé, que oram, que buscam ao Senhor, elas evoluem muito melhor nos tratamentos. Tô errado, Vivi? Não. A Vivi falou, eu respondi. Mas eu assim, o amor era uma loura. Ou seja, a renovação ela tem que ser constante, porque essa caminhada ela tem que ser diária. A trilha tem que ser passada. Romanos 12:2, quando a gente para ler, a renovação ali no grego ela é um termo constante, é o tempo inteiro. E isso requer o quê? A persistência, a nossa caminhada de fé. Vai ser do dia para a noite? Eu não duvido do nosso Deus, pode até ser, mas nós precisamos todos os dias, todas as manhãs, quando vier a situação, lembrar da trilha e passar. Aí cada vez mais a trilha fica fácil e a gente vai evoluindo e o teu cérebro vai desenvolvendo mais. Então, a oração nos leva a esse ponto em que as emoções deixam de ser o quê? Ditadoras, igual falei para vocês, e passam a ser o quê? Mensageiras, sinais que nos conduzem de volta à presença de Deus, onde tudo se reorganiza sobre a paz e excede todo entendimento. Amém? E aí, semana que vem, nós vamos ver os últimos três pontos, que seriam o quê? A ação, o feedback e o hábito. Beleza? Então nós já vimos aí os 4 pontos onde a oração ela atua na mente humana, né, frente aos estímulos. E aí semana que vem nós vamos finalizar esse tema, amém? Amém. Pode ficar de pé, por gentileza. Eu falei para vocês que eu sou fã desse tema. Isso é muito interessante, por quê? Por que que eu gosto muito disso? Porque a gente para de ver só o divino, só o espiritual, mas a gente consegue trazer para o quê? Para o físico. Não tem coisa melhor para nossa mente do que a gente conseguir ver o quê? A aplicabilidade da palavra, a transformação real que ela causa em nós. E a gente confirma mais uma vez o quê? Que a palavra de Deus ela é viva e Eficaz. transforma até a nossa mente. Isso é incrível. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos porque mais uma vez o teu Espírito se fez e é presente conosco nesta manhã. Amém.
Muito obrigado, Jesus, porque nós podemos aprender novamente, Pai, que há um sentinela em nossa mente e que ele não sai dali. Nós te agradecemos, Pai, com nosso coração grato pela paz que nós recebemos de você, Pai. Muito obrigado, Pai, porque através da oração é que nós podemos realinhar as nossas emoções e realinhar as nossas vontades. Nós podemos viver a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória somente a Ti. Amém. Espírito Santo, eu te agradeço pela Tua presença diária conosco. Espírito Santo, eu te agradeço por ser esse filtro, por ser o mediador, por ser aquele que realinha, por ser o nosso companheiro fiel. Deus, eu te agradeço porque tudo isso só é possível porque vem de ti. E tu és perfeito, completo. A obra que o teu filho fez é perfeita, completa. E por isso que nós podemos avançar e crescer. Sim. E te agradeço, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. E, Eu Senhor, declaro aqui nessa manhã, Pai, um povo que avança, um povo que cresce. Declaro aqui, Pai, que tudo que foi falado já encontrou solo fértil, já é fruto do Senhor Jesus, Pai. E onde nós formos, Pai, nós vamos levar isso conosco, Pai. E as pessoas verão a diferença que há em nós. Mas não porque nós merecemos, não, mas porque é o Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Amém. amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia.